Olá, querida amiga, querido amigo. Mais uma vez nos encontramos para continuarmos aqui a nossa meditação na palavra, estudando a palavra, entendendo aqueles textos mais polêmicos acerca desse assunto tão importante para a nossa compreensão, que é a vida após a morte. Obrigado porque você está aí comigo, não somente apreciando esse trabalho, mas compartilhando com seus amigos, fazendo com que o estudo da palavra de Deus se multiplique, né? E esse estudo, né, tem sido uma bênção para outras pessoas. Obrigado de coração, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E no final, se você gostou, não deixe ou não se esqueça de deixar o seu gostei. Os santos no purgatório. Bom, deixa eu dizer uma coisa. A doutrina do inferno, do purgatório, ela foi popularizada pela Igreja Católica na Idade Média, considerado também por muitos historiadores desse período de a Idade Escura. Ela tinha por missão implantar um medo das pessoas acerca da punição eterna, a fim de que eles deixassem de cometerem pecados e voltassem para Deus e para a Igreja. A Igreja Católica acredita em um estado intermediário. Aqueles que rejeitaram o plano da salvação, aqueles que são perversos, segundo a Igreja Católica, esses vão direto para o inferno e ficam sofrendo tormentos por toda a eternidade, lá no fogo do inferno. Mas há aqueles que não chegaram a rejeitar completamente o plano da salvação, mas não estavam aptos e prontos ainda para herdar o paraíso. Esses são levados para um local de fogo e de sofrimento transitório, que é o purgatório. E ele fica ali até que ele se purifique, até que o espírito se purifique completamente, para depois sair de lá e ascender ao paraíso. Segundo a Igreja Católica, esse período de tempo pode ser diminuído pelas orações dos entes queridos, não somente pelas orações, mas pelas penitências e pelas indulgências. Eu vou ler para você o que está no próprio catecismo da Igreja Católica. Na página 290 e 291 nos diz assim, ó: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todos purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E aí, a Igreja também recomenda esmolas, indulgências, obras de penitências a favor daqueles que estão nesse estágio. Qual é o problema de nós acreditarmos nessa situação, ou nessa teoria? Porque ela contradiz o claro relato das Escrituras. Veja, por exemplo, Eclesiastes 9, verso 10, que fala sobre o estado dos mortos. 9, verso 10 de Eclesiastes diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ora, meu amigo, se para o além, para onde nós iremos, não há obra, projetos, conhecimento, nem sabedoria alguma, como que nós podemos estar no purgatório queimando, purificando o nosso espírito? Não faz sentido. Aí a Igreja continua dizendo que os entes queridos podem fazer penitências, orações, esmolas, para amenizar o tempo, amenizar a dor, para interceder por aqueles que estão nesse estágio. Porém, olha o que diz Ezequiel capítulo 18, versículo 20 a 22. Escute bem. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Esse texto aqui nos ensina claramente que a justiça de um não passa para o outro, nem a perversidade.
O que é perverso permanece lá, com a sua perversidade. O que é justo também permanece aqui com a sua justiça. Uma coisa não passa para outra. Nós vimos claramente que ele, o perverso, será destruído por causa da sua perversidade. Bom, então não há condição de a justiça dos entes queridos passar de alguma maneira para aqueles que estão sendo purificados no purgatório. Contradiz o claro relato das Escrituras aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Tem outro detalhe. Escute Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Segundo esse texto que acabamos de ler, quando o homem morre, ele vai enfrentar o julgamento. Ou seja, não há possibilidade mais de salvação. Morreu, acabou. Então, o argumento do purgatório, que diz que a pessoa morreu, mas não está preparada para o paraíso, passa por um momento de purificação para depois ascender ao paraíso, já bate direto contra esse texto bíblico. Além do que, nós sabemos que o nosso único intercessor é Jesus Cristo. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para você. Deixa eu ler para você aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Percebeu, querido amigo, querida amiga? Então, nós não podemos acreditar nessas coisas por conta das Escrituras que nos ensinam algo radicalmente diferente. Se você aceitar o ensino das Escrituras acerca desse assunto, você vai passar a não acreditar nessas coisas de maneira automática, porque você vai avaliar esse ensinamento com o que a Bíblia te ensina. Claro, se você aceita a Bíblia como palavra de Deus, você vai rejeitar isso e acreditar na palavra do Senhor. É simples assim. Eu quero dizer para você que isso, como eu já disse, eu vou voltar a afirmar, traz aí uma nódoa, uma mácula muito grande ao caráter de Deus, porque faz com que as pessoas acreditem que Deus é tirano, que Ele é cruel, que Ele faz com que as pessoas sofram eternamente, ou no purgatório, mesmo depois do purgatório, fica sofrendo, como se sofrimento pudesse ter algum valor vicário, algum valor de salvação. Ou seja, sofrimento me leva à salvação, então eu vou sofrer. Lembra de Martinho Lutero, que avaliando os seus pecados, ele se feria, se cortava, tal, como se isso produzisse salvação? Gente, não tem lógica isso. Ellen White vai dizer assim, escute bem, a obra de Satanás desde a sua queda é representar mal o nosso Pai Celestial. Ele sugeriu o dogma da imortalidade da alma. A ideia de um inferno que queima eternamente foi produção de Satanás. Purgatório é sua invenção. Esses ensinamentos falsificam o caráter de Deus, como se ele devesse ser considerado severo, vingativo, arbitrário e que não exerce o perdão. Eu acredito nessa afirmação, eu assino embaixo nela, porque de fato isso é o entendimento quando você compreende que exista um inferno, um purgatório, fogo queimando, sofrendo, fazendo as pessoas sofrerem, como se Deus tivesse prazer no sofrimento de alguém. Deixa eu dizer uma coisa, a nossa purificação não vem no fogo de sofrimento. Diz a Bíblia que a nossa purificação vem pelo sangue de Cristo. A Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, é o sangue de Cristo que nos purifica, não é o sofrimento. Deus não é tão carrasco, não é tão odioso a esse ponto de fazer com que as pessoas sofram para serem purificadas. Não há lógica nem cabimento acreditarmos assim. Mas, pastor, e aqueles que cometeram não vão sofrer? Claro, aqueles que cometeram pecado, aqueles que não aceitaram, aqueles que foram perversos, claro que vão sofrer. Mas eles sofrerão com o fogo que vai queimá-los. Esse fogo vai queimando, queimando. Enquanto tiver pecado para queimar, ele vai queimando, vai queimando. Não é assim, pegou fogo, já vira cinza automaticamente, instantaneamente. Um segundo depois já é cinzas. Não. Ele vai queimando pecado por pecado. E a Bíblia vai dizer, não sairá de lá até que pague o último centavo. Então vai pegando, vai pagando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Imagina, agora Satanás, que tem mais de, sei lá quantos anos, mas pelo menos mais de 6.000 anos, né? Nós não sabemos quantos anos Satanás tinha lá no céu antes de criar a terra, mas ele tem milênios de existência. Imagina quantos dias esse indivíduo vai
queimar, até que ele pague todos os últimos pecados. Vai ser dias. É por isso que a Bíblia fala que não tem sossego, nem dia, nem de dia, nem de noite. E o fogo vai destruí-lo completamente. Depois que ele pagar todo o pecado, todos os pecados, quando ele queimar o último, aí ele vira cinza, de maneira que o mal não se levantará duas vezes. Duas vezes. Eu repito isso porque é importante, porque se você acredita que o inferno de fogo exista e que lá os ímpios estão vivos, sendo torturados pelo diabo, você contradiz o que a Bíblia diz acerca de que o mal não se levanta duas vezes. Ou seja, o Senhor Jesus veio para dar fim ao mal. Não haverá mais mal. Porém, se você acredita que o inferno existe e que lá os ímpios estão sendo queimados e sendo torturados pelo diabo, isso quer dizer que o mal existe. E está lá no inferno, mas existe. Ou seja, Deus não extirpou e não destruiu completamente o mal. Isso nós não podemos acreditar porque é uma teoria absurda. Entendeu, querido amigo, querida amiga? É isso. Entregue-se a Jesus. Pastor, mas eu cometi bastante pecado. A Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai até Jesus. Confesse os pecados. A Bíblia fala assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Quem é que nos purifica? É Jesus, é o perdão dele. Não é o sofrimento, não é o fogo. Vá até Jesus agora. Confesse os pecados diante dele, porque ele está de braços abertos esperando a sua confissão. Ao levantar dessa oração sincera, de entrega, de pedido de perdão, para Deus é como se você nunca tivesse cometido tal pecado. Sairá de lá perdoado e purificado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua palavra nos orientar acerca desse assunto. Não precisamos ser enganados. É só abrir a palavra, entendê-la, e aí estaremos seguros contra esses enganos, essas teorias que difamam o teu caráter. Abençoe teu filho, tua filha, ao compreender esse assunto, mas nos abençoe, Senhor, a nos arrependermos dos pecados que cometemos e irmos ao Senhor confiante na sua misericórdia e bondade. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.